E eu passando aqui só para pedir o teu like e inscrição para mais vídeos. Então, fiquem com o recap. Esse cara é o nosso prota de hoje, o Gojo, e diferente do Satoru, esse daqui é um completo solitário que não tem amigos e só fica sozinho na escola, igualzinho você. Continuando, nesse momento, Gojo tá refletindo sobre seu passado e o quanto é difícil ficar sempre sozinho, enquanto todo mundo tem sempre alguém para trocar uma ideia. Mais tarde, depois das aulas, vemos o cara na sala de costura todo feliz, porque finalmente vai poder fazer as roupinhas das bonecas Ina. Ou seja, o único hobby e divertimento do cara é fabricar bonecas igual seu avô, já que a família tem uma fábrica de bonecas Ina, e o cara passou a gostar disso quando foi morar com seu avô, depois de perder os seus pais ainda pequeno. Nesse momento, entra a garota mais querida e da escola, a Kitagawa. Ela vê o cara todo feliz com a boneca na mão e já manda aquele olhar desprezível. O prota já pensa, é agora, minha reputação na escola já era coisa que o cara nunca nem teve. Mas, para sua surpresa, a garota fica empolgada porque acha mó da hora que ele sabe usar uma máquina de costura, e ainda elogia muito a bonequinha dele. O cara nem tava acreditando que pela primeira vez alguém elogia algo que ele gosta. Aí, simplesmente do nada, a mina começa a tirar a roupa na frente dele. E o cara já fica todo nervoso pensando que é uma do job. Mas na verdade era só para mostrar um traje que ela mesma fez, um cosplay de um personagem de um jogo que ela curte. Aí ela mostra o traje verdadeiro, e o cara compara e percebe que tá horrível e não tem nada a ver com a foto. Mas ela confessa que não manja muito de costura e tals. E é nesse momento que a vida do nosso prota nunca mais vai ser a mesma. Ela toda fofa pede ajuda para ele confeccionar o traje para um evento de cosplay. Ele topa na hora, mas quer saber mais sobre o tal personagem que ela quer fazer. É aí que a Kitagawa explica que é de um joguinho bem diferenciado, se é que vocês me entendem. Aí ela dá os mangás e recomenda um anime do mesmo jogo para ele saber mais sobre o personagem. Então, se despedem e decidem começar logo na segunda-feira. Mas não foi bem assim. A mina tava toda empolgada que não conseguiu esperar e foi pra casa do cara. Ela é bem à frente e já vai direto pro quarto dele e começa a mexer nos pincéis dele, toda empolgada porque achou eles muito fofo. O Gojo fica todo nervoso porque nunca entrou ninguém no seu quarto além do seu vovô. O bagulho fica ainda mais tenso quando ele se toca que vai ter que tirar as medidas da roupa debaixo dela. Mas a mina veio prevenida com um de maiô para facilitar as medições. Nosso prota fica branco igual papel, sem saber onde enfiar a cara nessa hora. Diabinha que ela é, e encosta de leves no cara. Ele solta um grito que faz bater forte com a cabeça. Sim, temos um beta, senhores. A mina é tão de boa, e na verdade ela é tão profissional que não te, segundo as intenções, e o cara logo percebe isso. Então, depois de muito tempo lutando contra os seus instintos de caçador, ele finalmente consegue tirar todas as medidas. No dia seguinte, o Gojo tava sem saber como encarar a Kitagawa daquilo, mas para sua surpresa, ela o cumprimenta e agradece por tudo. As amigas da Kitagawa aparecem e querem se meter na conversa, mas ao verem ele todo nervoso, acham que estão incomodando e acabam saindo. Mas depois disso, o Gojo achou melhor não ficar perto dela, então ele começou a ignorar ela o dia inteiro. Só que na saída a mina consegue encontrar ele escondido. Acontece que tá rolando boatos que os dois estão namorando, e ele não quer causar problemas pra ele. Mas aí ela tá de boa, e fala para eles namorarem. Mas não é bem assim. Só que mamão, só que mel? Acha que é fácil botar o dedo no anel. Era tudo zoeira. Então, depois do cara quase ter morrido de infarte com a brincadeira, ela pega o cara e leva para comprar os materiais pro cosplay. Eles visitam várias lojas e se divertiram bastante comprando os materiais. Quando a noite chega, ela agradece por tudo, e em seguida se despedem para não perder o trem. No dia seguinte, logo de manhã, o seu avô acabou escorregando das escadas e foi parar no hospital. Infelizmente a irmã dele teve que pegar ele para ficar na casa dela. E no dia seguinte vemos o prota na bed, sendo consolado pela Kitagawa depois dele contar o que aconteceu. Enquanto os dois iam para as aulas, o Gojo se dá conta de que os exames estão chegando, e ainda vai precisar estudar, e quando chega em casa, recebe ligação de outro trabalho, ou seja, o nosso pronta tá encrencado. Então o cara começa a ralar pesado, dividindo o tempo entre todas as tarefas, e depois de fazer a prova, a mina percebe que ele tá exausto, mas quando tenta se aproximar dele, ele sai correndo da sala às pressas.
Então ela decide visitá-lo, mas encontra as luzes da casa apagadas e acha que ele não tá em casa. Mal sabe ela que o Gojo tá lá dentro, completamente acabado. O cara tava mó deprê e tava pensando em desistir, mas depois de lembrar do quanto ela quer esse traje, ele se levanta e fica trampando a noite toda. Quando Kitagawa chega na casa do Gojo, ela percebe o quanto ele se esforçou e ela começa a chorar, se culpando por ter feito ele passar por tudo isso sem saber, já que ela pensava que ele ia ver o seu avô todos os dias depois das aulas. Mas o cara fala que tá tudo bem, e mesmo ela insistindo que ele deveria descansar, ele começa a maquiar a Kitagawa para transformá-la na Shizuku, a personagem que ela tanto ama. E quando ela veste o traje, os dois ficam mega empolgados com o resultado. Aí eles fizeram várias fotos. Ela ficou tão animada que postou tudo nas redes sociais, já se achando a diva do cosplay. Aproveitando o embalo, ela pergunta pro Gojo se ele poderia acompanhá-la no evento de cosplay no dia seguinte. E é claro que ele aceitou. No dia seguinte, ela estava radiante, e ela fica nas nuvens quando alguém reconhece o cosplay da Shizuku e pede uma foto com ela. Depois de algumas fotos, com o tempo, mais pessoas começaram a pedir fotos, e o Gojo, observando de longe, percebeu que o mundo do cosplay é bastante fascinante, mas por outro lado, ele enxerga essa como a última vez que vai passar tempo com a Kitagawa. Já que ela conseguiu o que queria, é a insegurança do maluco falando mais alto como sempre. Depois de um tempo, vemos os dois relaxando na escada, já que ela estava morrendo de calor porque usou 2 sutiãs para fazer volume nos seus atributos. Então diabinha que ela é, pede pro cara ajudar ela a secar as costas, e pra pior, ela estava fazendo uns sons meio estranhos. O cara não aguentou a pressão e virou um pimentão. A caminho de casa, eles começam a conversar sobre o dia incrível que tiveram. Kitagawa menciona que quer fazer muitos outros cosplays dos seus personagens favoritos, o que deixa Gojo super feliz, e promete que vai se esforçar ao máximo. Após alguns minutos, antes de pegar no sono, Gojo elogia ela dizendo que estava muito linda, deixando a Kitagawa super vermelha de vergonha porque ele nunca tinha elogiado antes. Dias depois, o avô do Porta tá indo fazer compras, e avisa para ele que deixou entrar uma dele. O cara fica assustado porque não tinha outra amiga além de Kitagawa, então ele já mete o pé para saber o que é, pensando que seria um novo esquema para assaltar a casa dos velhinhos, mas dá de cara com Inui completamente da forma como veio ao mundo. Depois de passar toda essa vergonha, ela fala que tá aí por causa dos trajes. Ele acha que ela estava falando das roupas das bonecas, mas Inui não estava nem aí para as bonecas. Ela queria um traje de cosplay. O Prota explica que não faz trajes, então ela fica bolada e ameaça ela. Se você não fizer eu dou queixa na polícia, já que você já viu de tudo e mais um pouco. Foi aí que o Gojo descobriu que Inui é uma cosplayer famosa chamada Juju. Ele pergunta como ela sabia da casa e do vestido, e ela responde que stalkeou o cara depois de ver as postagens na internet. Kitagawa aparece e ficou toda empolgada vendo seu ídolo pessoalmente. Inui pede o número do Prota para mandar as medidas e tudo mais que ele precisar para fazer o traje, mas ela deixa claro para Kitagawa que é só pro traje e nada mais. Acontece que ela acha que os dois são namorados, o que deixa o nosso betazinho com pernas tremendo de tão envergonhado que ficou, negando desesperadamente, e que nunca sequer namorou com ninguém. Kitagawa, por outro lado, fica toda felizona ao saber que o cara não tem ninguém. Tava tão empolgada que pediu para participar junto dela nos cosplay, e assim elas podem dividir os custos do aluguel do estúdio, e no final, ela gostou da ideia e topou. O Prota então oferece ajuda para criar os trajes e até se dispõe a assistir a série para entender melhor os personagens e os tecidos que eles usam. No dia seguinte, o cara todo contente vai até a casa da Kitagawa para pegar os CDs dos episódios. Quando ele chega, fica fervendo de vergonha já que ela acordou bem pouco tempo. Então ele aprecia uma vista maravilhosa da garota, se é que vocês me entendem. Mas depois ela percebe e logo vai se trocar para receber melhor o cara, e ainda convida ele para assistir com ela, já que ele já está mesmo aí. Enquanto assistem, a mina percebe que estão sozinhos, e o clima começa a esquentar. Ela fica super nervosa e muito feliz por estar com o cara que ela curte. Depois de comer e terminar de assistir a série, o cara volta para casa. E lá ele tá falando com a Inui sobre o traje, e combinam de se encontrar em um restaurante perto da casa dela para discutir os detalhes. Ao chegar no restaurante, Inui apresenta sua irmã, Shinjo,
que é bem mais alta e tem os atributos exageradamente a mais que a irmã. Kitagawa não perde tempo e pergunta quanto ela mede, e o prota, meio envergonhado, pensa que ela estava falando dos seus frutos gigantes, mas na verdade ela queria saber a altura. Isso só me dá uma conclusão: o prota não tá puro. Durante a conversa, ela mostra algumas fotos antigas e comenta que, antes ela tirava fotos só para si mesma. Shinjo, toda entusiasmada, começa a explicar tudo sobre fotografia tintim por tintim. Eles ficaram tão empolgados que pensam em comprar uma câmera dessas, mas logo se tocam quando percebem que uma câmera daquelas custa um rim. Depois de comerem, eles dão uma saltada para ver o estúdio que escolheram. Ao entrar, o prota percebe que é bem parecido ao do anime. Porém, Inui estava com muito medo, mas fingia estar tudo bem. No entanto, quando começa a chover, o clima fica ainda mais sinistro, o que deixa a tadinha ainda mais assustada, fazendo Gojo ficar preocupado do lado dela. Então eles começam a conversar sobre seus sonhos para tentar dar aquela acalmada de leves. Ao ouvir a história emocionante dela, o cara fica tão empolgado e segura a mão dela, prometendo que vai se esforçar muito para fazer o melhor traje possível. A tadinha nunca sentiu o toque de um macho, já que ela sempre estudou em escolas para meninas, então ela fica tão nervosa que acaba desmaiando com o coração a 1000 graus. No dia seguinte, vemos o lindo casal relaxando na praia enquanto comiam hambúrguer num piquenique. Aí a mina vai brincar na água e chama o Gojo junto. Ele confessa que nunca sequer havia ido à praia antes, pois só ficava no quarto o dia todo fazendo bonecas igual um maluco. Então a mina propõe que eles visitem vários lugares juntos, o que deixa o prota super animado. Ela, por outro lado, fica toda vermelha ao perceber acabou de convidar o cara para sair. Ela fica observando de longe, enquanto ele caminha pela praia, e aproveita tirar uma fotinha do cara só pra ela. O dia finalmente chega, e o cara prepara as minas da melhor forma possível, e a Kitagawa ficou gata demais no traje de malvadona do anime. E nem ela se reconhece no espelho. Ela, toda animada, quer começar logo o cosplay, mas toda empolgação vai de ralo assim que começa a chover. Mas mesmo assim elas ajustam seus trajes para combinar com o ambiente, e o resultado é incrível. Ela fica tão empolgada que pede uma foto para Inui antes de começar. Depois de alguns minutos, o prota e a Shijou apareceram, mas ela estava de cosplay de um personagem masculino do anime. Nesse momento, o anime nos leva num flashback, onde a Shinjo se abre com o prota e fala que realmente gostaria de fazer cosplay igual sua irmã. Mas havia um detalhe: Shinjo queria se vestir como Soma, um personagem masculino, o que deixa as coisas ainda mais difícil. Então os dois se encontram no dia seguinte, e o prota dá o seu máximo para deixar ela da melhor forma, já que ela tem uns atributos bem acima da média. E finalmente eles conseguem, e ela ficou impressionante. De volta ao presente, Inui e Kitagawa ficam super empolgadas ao verem o resultado, pois o cosplay estava muito parecido com o personagem do anime, deixando ela muito feliz, e assim todos eles fazem uma foto juntos para relembrar no futuro. Alguns dias depois, as férias de verão finalmente chegam, e o novo cosplay é da personagem bastante diferenciada. Outra coisa é que ela também tem a pele morena, então o cara fica pensando como vai editar a foto, mas neste momento, a doida aparece do nada com a pele toda bronzeada. E aí ela mostra o que usou para bronzear a pele, a base da Virgínia. Depois dela tomar um banho, o prota já vai perdendo a cabeça, percebendo que a mina tá usando as roupas dele, e também usou o mesmo sabonete que ele. A mina leva o prota para comprar algumas roupas para ele, já que ele só usa esses trajes. Mas o cara só tava agredindo a moda, mas a mina tava derretendo vendo ele, pois para ela ele ficou gato em todas as roupas e não sabe qual escolher. No caminho de volta, ela aproveita para perguntar quando vão fazer o cosplay da Verônica. O prota do nada se recusa a ajudar ela nesse cosplay, porque a personagem usa pouquíssima roupa e ele não quer olhar. Aí ela fica aliviada e rindo da cara dele toda vermelha. Então ela decide não fazer mais, mas pede para experimentar já que o cara já tinha feito o traje. Ele agradece por entender, então a diabinha chega na orelha do cara e pergunta se ele quer uma fotinha dela usando o traje. E o cara quase entrou em pane na hora. Dias depois, eles já estão com ideia de um novo cosplay, que é de uma succubus, de um mangá. E depois a mina manda uma mensagem dizendo que encontrou um estúdio que se parece muito com a casa do personagem do mangá. Mas ao chegar lá, eles percebem que na verdade é um motel.
Mas ela tá nem aí e tá super animada porque é idêntico ao do mangá, então ela logo vai vestir o traje, enquanto o Gojo tenta relaxar um pouco assistindo TV, mas pra piorar, só encontra filmes nada convencionais, só as do Job trampando no duro, e mesmo assim ele decidiu dar uma espiadinha. Kitagawa aparece pronto para o cosplay e o resultado é incrível. Eles ambientam o quarto com luzes e começam a tirar fotos. Eles estão tão empolgados que se esquecem do resto. E de repente ouvem uns sons bem estranhos no quarto ao lado. E só agora o cara percebe que a mina está em cima dele, já que eles entraram no clima das fotos e nem notaram. Aí eu não sei como, mas as luzes se apagaram e do nada aparece aquele clima bem picante entre os dois. E quando estavam prestes a trilhar novos caminhos em suas jornadas, o telefone toca, avisando que o tempo acabou. E o cara todo nervoso avisa Kitagawa que é hora de ir embora. E do outro lado vemos ela completamente envergonhada com tudo que rolou. E em casa o prota tenta dar aquela aliviada para tirar a mina da cabeça. Dias depois, a mina convida o prota para assistir um filme de terror na casa dela. Enquanto nosso prota acha o filme de boas, a mina fica completamente aterrorizada. Depois que a sessão acaba, Kitagawa termina a sua tarefa de inglês com a ajuda dele. E eles vão para a escola buscar a tarefa de matemática que ela esqueceu lá. E no caminho aproveitam se divertir juntos na piscina da escola. Aproveitando o clima, Gojo convida ela para um festival de fogos de artifício. Chega o dia do festival, e o cara se surpreende com a quantidade de gente já que ele nunca foi a um antes. Aí a sua wife aparece radiante e maravilhosa deixando mais uma vez o nosso prota sem reação. Diabinha que é. Percebe a reação do cara, então decide exibir sua nuca radiante enquanto passeiam pelo festival, comprando muita coisa em cada e se divertindo bastante. Quando chega a hora dos fogos de artifício, ele fica maravilhado por ver tão de perto pela primeira vez. Enquanto observa Kitagawa, ele reflete sobre como sua vida mudou desde que a conheceu. E os dois ficam se olhando e tem aquele momento romântico, que a maluca estraga depois de mostrar sua língua azul e assustar o tadinho. Após os fogos, eles se sentam porque Kitagawa está com dor nos pés, então ele a carrega, mesmo nervoso porque ela está muito confortável em cima dele. Eles caminham até casa conversando felizes. De volta a casa quando o cara tá prestes a dormir, a mina liga pedindo para ouvir sua voz, porque viu a segunda parte do filme de terror e está aterrorizada. Ela pede para conversar um pouco mais até pegar no sono. Há um momento de silêncio, e como ele já está dormindo, a Kitagawa aproveita para dizer que o ama no fundo do seu coração. Mas ele não escuta porque está em sono profundo, e ela sorri radiante e se despede dele. E o anime chega ao fim, deixando muitas emoções no ar. Deixe o like se quiserem a próxima temporada que sai ainda neste ano. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.